Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Vendas B2B Week. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Daniel Bauns e a gente vai falar sobre Sales Enablement, tema que tem crescido muito de relevância nos últimos anos. E se você ainda não conhece profundamente sobre o tema, vale muito a pena a gente acompanhar o que está acontecendo. É um fenômeno que está só começando, mas que já está trazendo muito impacto em operações de vendas. Queria agradecer a Cortex pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho sobre vendas. Mas vamos lá. Queria me apresentar. A princípio, meu nome é Daniel Bounds, sou cofundador da Inside Sales Academy, aqui na DNA de vendas. Nos últimos anos, tive a oportunidade de fazer muitos eventos como esse. Eu organizei, desde 2017, uma série de eventos online presenciais sobre vendas. Então, isso aqui é a minha grande paixão, falar sobre melhores práticas de vendas. Nessa jornada, tive a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, as grandes mudanças que aconteceram nos últimos 15 anos. Vamos tentar trazer um pouquinho para vocês aqui algumas dessas melhores práticas. Hoje, nosso grupo ele é formado por 4 empresas da linha de vendas. A gente tem uma empresa de consultoria que faz projetos para grandes clientes, como o Google, iFood, a própria Cortex, que é um cliente nosso. Temos uma empresa de consultoria, DNA for Small, que faz projetos de consultoria para pequenas empresas ou pequenos times. Temos uma agência de marketing, a DNA for Marketing, e a Inside Sales Academy, que é um programa de desenvolvimento contínuo para times comerciais, que a gente está rodando há 2 anos com muito sucesso. E aqui alguns dos nossos clientes. E é um pouquinho dessa experiência que a gente vem tendo nesses últimos 15 anos, que eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Tá? Vamos lá. Como desenvolver um time de vendas em 2023? Por que em 2023? Porque muita coisa mudou, muita coisa está mudando. E se você continua treinando o seu time da mesma forma como você treinava 10 anos atrás, está na hora de se atualizar. Tá? Vendas vem passando por uma grande transformação e tudo que envolve desenvolvimento de times de vendas também vem passando por uma grande evolução. Tá? O primeiro ponto que eu queria destacar aqui com vocês é que os modelos tradicionais de treinamento, eles têm algumas falhas, alguns pontos fracos, né? O que eu chamo de modelo tradicional de treinamento? O modelo de você enxergar treinamento como algo pontual, onde em alguns momentos no ano você vai reunir o seu time, vai trazer ali um instrutor para dar um treinamento durante um final de semana, durante alguns dias, e aí o treinamento acaba e as pessoas voltam para a sua rotina. E o que a gente vem percebido em pesquisas internacionais é que quando a gente trabalha dessa forma, muito do que é aprendido se é esquecido, pouco do treinamento efetivamente é aproveitado. Então, aqui tem algumas estatísticas para corroborar isso, do artigo da Harvard Business Review, que fala que 80% de tudo que foi aprendido em treinamentos de vendas é esquecido dentro de 90 dias. Uma pesquisa também feita pela SalesLoft diz que 87% do treinamento de vendas é esquecido após um mês de treinamento. E a gente vê uma série de outras pesquisas, essa da Sales Performance International, da SPI, que fala que 50% do conteúdo dos treinamentos é esquecido em 5 semanas e menos de 10% será lembrado após um ano. Sales Hackers, mesma coisa. O treinamento pode dar à sua equipe um aumento temporário de confiança nas atividades que eles estão desenvolvendo, mas sem reforço. Os vendedores vão esquecer 90% do treinamento dentro de uma semana. Os números variam, mas o recado aqui é claro, né? Se a gente fizer treinamentos pontuais, as pessoas vão esquecer e pouco vai ser aproveitado no longo prazo. Tá? Uma outra pesquisa que diz que só 10% vai ter um impacto duradouro, que passa 12 semanas. Tá? Então, é importante a gente entender, né, que participar de eventos, participar de treinamentos é sim algo importante,
Mas não pode ser somente isso. Isso não pode ser enxergado de forma isolada. Isso precisa ser enxergado de forma um pouco mais estruturada, porque é muito importante a gente entender que adquirir conhecimento é diferente de mudar comportamento. Em vendas, não basta você entender um conceito para conseguir aplicá-lo. Tá? Vendas é uma musculatura que precisa ser desenvolvida. Eu gosto de fazer analogia com esportes, né? Ninguém aprende a jogar futebol assistindo vídeos de como chutar uma bola. Tá? Eventualmente, uma boa prática pode te ajudar, uma técnica, assistir alguns vídeos pode ser um ponto de partida que precisa ser complementado na prática e precisa ter uma série de feedbacks direcionados para que você consiga ir trabalhando e desenvolvendo aquela musculatura ao longo do tempo. Então, vendas é uma musculatura, não se aprende no nível conceitual abstrato. Então, o conceito ajuda, mas ele depois precisa ser continuado. E muitas vezes a pessoa precisa treinar aquilo múltiplas vezes até conseguir fazer, até que comportamentos sejam criados e novas competências sejam formadas. Tá? Então, as metodologias tradicionais, que a gente chama aqui, né, de pedagogia convencional, que está mais focado em teoria do que prática, né, onde o aluno participa pouco do processo, né, onde ele não existe a possibilidade de aplicação. Essa metodologia que a gente está acostumado a ver nas escolas, ela não funciona em vendas. A gente precisa, né, realmente de uma abordagem diferente, né? E aqui que a gente está chamando de pedagogia ágil, algo prático, com o profissional ativamente participando do processo, né, de uma forma colaborativa, uma aprendizagem mais personalizada para a realidade dele, e onde ele faz parte do processo de construção. Né? Legal, Daniel, mas como que isso funciona na prática? Vamos lá. Né? Como que eu posso aplicar esses conceitos para o meu time de vendas? E a resposta está aqui, né, no tema da nossa palestra. Sales Enablement é uma área de conhecimento, que em muitas empresas é uma área, uma estrutura, que faz parte desse processo que os times de vendas vêm passando nos últimos 15 anos de especialização, né? Eu ia falar que antigamente, mas ainda é assim em muitas empresas. As funções de gestão de vendas e do papel do executivo de vendas, do vendedor, ainda eles carregam muitas responsabilidades. Né? Então, tradicionalmente, o vendedor ele prospectava, ele atendia os leads que nos procuravam, né? As pessoas que procuravam a gente para um orçamento, para uma proposta, ele vendia, ele gerenciava a sua própria carteira. E aí, com o movimento que aconteceu, principalmente nas empresas de tecnologia, a gente foi vendo os times de vendas se especializar na ponta. Surgimento dos SDRs, dos BDRs, dos times de inteligência comercial, times focados em closer, times só para fazer trabalho com base. Então, os times foram se especializando na ponta. E na gestão de vendas, esse movimento também está acontecendo. Né? O gerente comercial, tradicionalmente, ele carrega muitas responsabilidades e é muito difícil ele conseguir fazer bem todas elas. Então, o que veio acontecendo? Algumas dessas funcionalidades, dessas responsabilidades foram sendo transformadas em áreas de suporte para a gestão de vendas. Né? A gente viu o surgimento das áreas de Sales Enablement, das áreas de Sales Ops, entre outras. Tá? Mas o que é essa área de conhecimento ou essa estrutura dentro de uma organização? Quais são as responsabilidades? As principais responsabilidades de uma área de Sales Enablement são contratação, construção dos playbooks de vendas, ou seja, definir um processo, né, manualizar esse processo e treinar todo mundo em relação a como executar esse processo, fazer o onboarding de novas contratações, acelerar o tempo de rampagem dessas pessoas que estão entrando, fazer um trabalho de ongoing, de desenvolvimento contínuo desses times, produção de conteúdo que vai suportar o time de vendas, implementação de tecnologias que o time de vendas vai utilizar e fazer um trabalho de mensuração disso tudo para entender o que está funcionando, o que não está funcionando, aprender com tudo que está acontecendo e evoluindo. Tá? Então, essas são as principais responsabilidades de uma área de Sales Enablement. A gente não tem tempo para falar de todas elas. Então, eu decidi falar aqui
sobre as principais. Quando a gente fala de Sales Enablement, o principal foco dessas áreas é a parte de desenvolvimento desses times. Então, eu vou focar aqui nos temas de onboarding, ramp-up e ongoing, que são os temas que geralmente são a principal responsabilidade dessas áreas e é onde eu acho que está a maior alavanca de produtividade, né, que existe hoje nos times de vendas. Vamos começar por onboarding e ramp-up, tá? Quando a gente contrata uma nova pessoa para o nosso time, a gente tem ali algumas oportunidades, né? E ainda existem empresas que fazem isso de forma muito pouco estruturada. A pessoa chega e vai simplesmente seguindo ali as pessoas, ou alguém vai explicar, né? Mas se você está querendo crescer rápido, é importante que a gente estruture esse processo, tá? E o processo de onboarding tem ali alguns papéis, né? Integrar esses novos colaboradores que estão chegando, né? Fazer que uma pessoa que seja um top performer consiga entrar e performar muito rápido, né? Então, se você tem uma pessoa muito pronta, muito boa chegando no seu time, um bom onboarding vai ajudar ele pegar tudo muito rápido e acelerar o desempenho dele, né? E recuperar contratações medianas. Nem sempre a gente consegue contratar perfis maravilhosos. Naturalmente que às vezes vão vir algumas pessoas que não são ali o perfil ideal. Então também é um momento da gente garantir que essa pessoa vai conseguir entregar o mínimo que a gente espera dela. E o que é o ramp-up? Né? O ramp-up é o tempo que leva para um executivo de vendas estar pronto para ele carregar 100% da meta. Uma pessoa que chega num time de vendas, ele não consegue no primeiro mês, não é comum, já no primeiro mês ele já receber a mesma meta que todos os demais executivos já têm na empresa. Então, o que é comum a gente fazer? A gente criar um escalonamento. Olha, Daniel, você está entrando agora no time, primeiro mês você vai estar em treinamento, você vai estar em onboard. Então, você precisa, mas eu quero que você já comece a vender. Então, você precisa ali, você tem uma meta de 10% dos demais nesse primeiro mês. No segundo mês, você já vai ter uma meta de 50%, no terceiro de 80%, e a partir do quarto mês, aí sim, você vai ter a meta cheia, você vai carregar essa meta igual os demais executivos do time. E o grande desafio de nós como gestores, ou né, como executivos, é criar uma estrutura para que esse processo seja o mais rápido possível. A gente quer que o tempo de ramp-up diminua o mais rápido possível. E são as áreas de Sales Enablement também que têm essa responsabilidade de acelerar o ramp-up dessas novas contratações. Tá? Aqui algumas estatísticas que corroboram a importância de um processo de ramp-up e o tempo médio, né? Essa pergunta é muito comum. Qual é o tempo médio de ramp-up? A gente varia, né? Dependendo da complexidade do seu produto, da sua indústria, pode demorar. Mas segundo a pesquisa aqui da MeTime do ano passado, em 50% dos casos leva ali de 0 a 3 meses. Isso, minha experiência também vai por aí, 3 meses, acho que é um tempo médio, mas aí a gente está vendo aqui times que vão até 1 ano no processo de ramp-up, que leva para que a pessoa consiga carregar a meta cheia, até porque às vezes os ciclos são muito longos, tá? Vamos lá. Entrando um pouquinho agora na questão, né, do onboarding, né? O que é importante essas áreas de Sales Enablement estruturarem para dentro do processo de onboarding. Eu fiz aqui um checklist de coisas que são sempre muito importantes a gente cobrir dentro do onboarding de novos colaboradores, que é apresentar uma análise de concorrência e seus diferenciais competitivos. Tá? Sempre que alguém entrar, gente, é muito importante que ela entenda profundamente o negócio que ela está inserida. Então, conhecer a concorrência, os diferenciais competitivos de cada um, entender como que a gente está posicionado, né, em comparação com cada um dos concorrentes, é muito importante. Perfil dos nossos clientes ideais e as buyers personas, ou seja, para qual empresa que a gente vende, né? Qual que é o perfil dessa empresa, qual que é o tamanho, qual que é o porte, quais são as características que essa empresa tem, e com quais são os meus interlocutores ideais dentro dessa empresa. Eu vou falar com o diretor de vendas, eu vou falar com o diretor de marketing, vou falar com o CEO, eu vou vender, eu sempre tenho que passar por times de tecnologia, de compras. Quem são as pessoas envolvidas dentro do processo de compra? Muito importante. Esses pontos muitas vezes são negligenciados, tá? Apresentar o processo de prospecção da sua empresa, o seu playbook de prospecção e de geração de demanda. Como é que a gente gera lead?
aqui dentro, né? Por marketing, é pelo time de vendas, é por meio de inbound, outbound, são canais, como que funciona, para que a pessoa entenda e qual que é o papel dela dentro disso. O processo de vendas, o playbook de vendas, né? As áreas de Sales Enablement têm esse papel de construir esse playbook e aperfeiçoar e atualizando esse playbook ao longo do tempo. Os times de inside, né? Em times de inside sales, a gente tem o poder das gravações de ligação, então ajuda muito dentro desse processo de onboarding, uma pessoa que está chegando no time conseguir ouvir e assistir gravações e demonstrações que foram feitas no passado, né? Bons exemplos, maus exemplos. Olha, essa é uma boa ligação, é assim que faz, é assim que não faz. Então, vender remotamente nos permite gravar tudo e usar isso como material de treinamento. Fazer muita call, tá? Quando alguém que está entrando para um time de inside sales, é importante que ela perca o medo do telefone, que ela se acostume com o pitch, que ela vá criando uma casca, né? Porque a gente vai tomar muito não nessa vida. Então, façam muitas calls. Como é que eu faço muitas calls com alguém que está chegando, Daniel, sem desperdiçar lead? Às vezes a gente liga para clientes que a gente já passaram pelo processo comercial e não compraram, né? Ou seja, oportunidades que já foram trabalhadas. Clientes leads, né, que não têm o perfil ideal. Às vezes a gente utiliza perfis que não são ideais, ou seja, são perfis que eventualmente a gente nem ainda trabalhar, mas vão aproveitar essas pessoas que estão chegando para treiná-las com esses perfis difíceis, né? Tudo que sai dali é lucro, mas é muito importante que a pessoa ouça e faça muita call. Grave tudo, todas as ligações, todas as calls feitas nesse início e ouça essas calls e dê feedback. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na frente, né? Faça treinamento de como fazer a apresentação e demonstração do seu produto ou do seu serviço, é importante, né? Workshops de negociação e gestão de objeções, algo que é intrínseco e presente na nossa vida de vendedor, vender e contornar, né? Negociar e contornar objeções. Então, treine isso. As objeções costumam ser as mesmas sempre, então estejam super preparados para contorná-las. Treinar como usar o CRM e as outras tecnologias. Se puder fazer tudo isso dentro de uma estrutura de certificação, onde você vai conseguindo validar que a pessoa está cumprindo todos esses passos, esse é o melhor dos mundos. Vou falar também um pouquinho mais sobre isso na frente. Então, esses são os principais pontos que cobrem dentro do ongoing, a gente vai aprofundar em alguns deles já já. Tá? Ongoing, uma vez que a pessoa cumpriu essa fase de onboard, ela está rampada, ela já está com a meta cheia. Acabou o treinamento? Não. Tá? Lembrem sempre da analogia de esporte, tá, gente? Vendas é esporte de alto rendimento. Precisa treinar sempre. O melhor executivo, o melhor vendedor precisa continuar treinando ou ele vai começar a esquecer de fazer certas coisas, negligenciar certas coisas importantes. É normal. Então, é um processo de treinamento contínuo. Mas, como eu estava falando, teoria nem sempre é suficiente. Então, a gente tem algumas tecnologias que a gente chama de tecnologias sociais, né? São tecnologias de desenvolvimento que têm muita aderência com treinamentos de times de vendas, né? E quais são as principais delas? Coaching de vendas one-on-one, um famoso trabalho os famosos one-on-ones, esses encontros individuais do gestor com o liderado para trabalhar o desenvolvimento dos principais gaps de competência dele. A gente vai utilizar muito roleplay, né? Vou falar mais sobre isso. Simulações de venda para dentro desses treinamentos. Vamos fazer check-ups, que são ouvir ligações e ouvir apresentações de forma estruturada, contrastar essas ligações, essas apresentações com o seu playbook de vendas, entender o que está sendo feito certo e o que está sendo feito errado. Certificações, cursos de certificações para a gente garantir também que cada etapa do processo está sendo bem feita. Microlearning, vendas requer um trabalho de esforço, de reforço contínuo, né? Então, ferramentas de microlearning também são muito úteis dentro desse processo. E eventos, a gente tem os famosos kickoffs de vendas, né? O SKO é um Sales Kickoff, Call Blitz e algumas outras instrumentos que a gente utiliza para fazer um trabalho de desenvolvimento. Vou também me aprofundar aqui nos principais deles. Tá? Vamos falar de coaching um pouquinho. É uma palavra que
nos últimos anos foi muito utilizada, muito, às vezes, desgastada, se, em alguns contextos até chegou a tornar um termo pejorativo. Mas quando a gente está falando de coaching de vendas aqui, né, surgiram uma série de estilos de coachings aí no mercado, coaching de vida, de liderança de executivo empresarial, carreira, relacionamento, tem coach para tudo. Tá? Mas eu não estou falando desse tipo de coaching. Tá? Eu estou falando de coaching de vendas, eu me refiro a uma abordagem que a gente chama aqui de Metrics Driven Sales Coaching, que é um coaching de vendas baseado em métricas. Tá? É um coaching de vendas objetivo, técnico, que a gente faz baseado nos gaps de competência que a gente identifica dentro do nosso processo de sales enablement. Tá? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Essa metodologia surge de um cara chamado Mark Roberge. Quem ainda não conhece, ele tem um livro fantástico chamado The Sales Acceleration Formula. Tive a oportunidade de trazer o Roberge para o Brasil em um dos eventos que eu fiz em São Paulo, primeira vez que ele veio para o Brasil, e a gente aprofundou muito dentro dessa discussão, dessa metodologia. O Roberge, ele é professor de Harvard, ele foi o CRO da HubSpot até o IPO, e hoje ele lidera um fundo de Venture Capital lá no Vale. Tá? O que é esse coach de vendas baseado em métricas? Né? É uma abordagem prática e objetiva. Né? Então, não é nada subjetivo, e algo simples que todos vocês podem implementar, é baseado nas métricas. Vendas é uma atividade altamente quantificável, o sucesso ou fracasso em vendas é altamente quantificado. Então, a gente tem uma série de métricas, principalmente em times de inside sales, tudo que é feito é metrificado. Isso ajuda a gente a entender onde que está o problema quando o resultado não vem. Né? Foco nas habilidades do profissional ao longo de todo o pipeline, a gente vai utilizar o pipeline como referência. Então, vamos utilizar cada etapa do pipe como referência para fazer esse coaching. E ele é baseado em feedbacks rápidos, diretos, baseados em dados, o que ajuda sempre a pessoa que está recebendo esses feedbacks entender, né, e engajar dentro do processo. Isso bem feito ajuda a gente com um desafio grande que é aumentar a previsibilidade dos resultados. Tá? E vamos aprofundar, né? O Roberto, ele diz que coach de vendas bem executado por gestores de vendas é a principal alavanca de produtividade de vendas que existe. E eu concordo. Tá? Executar esse processo bem feito, e a gente tem feito isso aqui com muitos times dentro da Inside Sales Academy, né? Fazer isso de forma estruturada, você consegue enxergar a evolução muito rápida dos times de vendas. Tá? Não conheço nenhuma outra aspecto dentro do time que você consiga realmente acelerar tanto vendas quanto fazer um trabalho de coaching bem feito. Né? Mas, Daniel, qual que é a diferença de treinamento e coaching? Quando a gente está falando de treinamento, a gente está falando de grupo, treinando grupos. Quando a gente está falando de coaching, a gente está falando de um trabalho feito individualizado, one-on-one, com o gestor. Treinamento cobre temas mais amplos. Coaching, a gente vai sempre trabalhar algo bem específico. Treinamento, a gente está falando de habilidades gerais. Aqui a gente vai estar falando de habilidades específicas. No treinamento, a agenda é definida pela gestão, né? E no coaching, a agenda é definida pelo próprio rep, pelo próprio executivo. O treinamento tem um plano padrão para todo mundo, e no coaching esse plano ele é co-criado com o coachee, né? Com a pessoa que está participando do processo de coaching. Tá? Vamos lá, vamos explicar como é que isso aqui funciona na prática. Metodologia de coaching baseada no pipe de vendas. Né? O ponto de partida, gente, é a gente realmente fazer uma gestão baseada em métricas. Tá? E muitas empresas ainda fazem isso de forma muito superficial. Né? O primeiro ponto aqui é a gente monitorar tudo o que acontece dentro de um funil de vendas. Né? Eu preciso entender, primeiro, qual que é o volume de atividades que meus times de vendas estão fazendo, volume de ligações, volume de e-mail, volume de mensagens em LinkedIn, WhatsApp, quantas dessas ligações são conectadas, qual que é o tempo médio que essa pessoa fica no telefone. Quando alguém pede para falar com a gente, levanta a mão, um lead inbound, quanto tempo eu demoro para falar com essa pessoa? Tá? Eu preciso saber qual que é a minha taxa de conexão com esses leads, né?
quantos desses leads eu consigo agendar uma reunião. Dessas reuniões, quantas acontecem, quantas são no show, qual que é a conversão desses agendamentos. Tá? Se essa bola for passada depois para um closer, para um executivo, quantas dessas reuniões se tornaram propostas, quantas dessas reuniões realmente estavam qualificadas e têm potencial de compra, quantas dessas viraram propostas, quantas dessas propostas viraram vendas, qual que é o ticket médio dessas vendas e qual que é o tempo, qual que é o ciclo médio que essas vendas levam. Tá? Então, entender o volume de atividades, as taxas de conversão de cada etapa do meu funil e o resultado disso é fundamental para que eu tenha rastreabilidade do porquê que as coisas estão acontecendo ou não. Normalmente, quando está batendo a meta, tudo acontece, todo mundo está feliz, o problema não tem muito problema. Agora, quando a gente não está batendo meta, a grande pergunta é por quê? E se você não tem esses indicadores muito bem estruturados, você geralmente fica um pouco perdido, sem saber por quê. Ah, tem que ligar mais, tem que fazer mais reunião, tem que ir para a rua, tem que... as coisas que eu mais ouço. Mas às vezes o problema não está aí. Quando a gente monta uma estrutura de processos, de indicadores bem montada, a gente consegue ter a famosa rastreabilidade. Tá? Então a gente precisa entender o deal flow do cada executivo. Né? Se eu preciso fazer 5 vendas para bater minha meta, qual que é a minha taxa de fechamento? É 33%. Então eu preciso fazer 15 demonstrações ou reuniões, ou propostas. Legal. Para eu fazer 15 reuniões, quantas oportunidades eu preciso receber? Se a minha taxa de conversão de oportunidade para reunião é de 60%, então eu preciso de 25 reuniões, de 25 oportunidades. Se 1/3 das conexões que eu faço são qualificadas e 2/3 não, qual que é a quantidade de conexões que eu preciso fazer? Então, preciso fazer 75 conexões. Só que os leads que eu recebo, metade eu nem consigo falar. Então, eu precisaria de 150 leads dentro desse exemplo fictício para fazer meus 5 deals. Isso aqui, a gente precisa estar claríssimo dentro da cabeça de todo mundo, de cada executivo e do gestor, tá? Porque são essas métricas que nos ajudam, essas taxas de conversão por etapa que vão dar a rastreabilidade dos problemas que a gente precisa e que a gente vai utilizar para montar os nossos planos de desenvolvimento. Tá? Como é que a gente faz isso? Tem aqui um exemplo didático, onde eu tenho aqui os meus principais indicadores: leads recebidos, leads trabalhados, reuniões ou demonstrações realizadas e vendas. Tem a taxa de conversão aqui de cada uma dessas etapas, e cada cor dessa significa um vendedor, um executivo. Tá? Então, é importante que mês a mês o gestor faça essa análise e entenda que o vendedor roxo ele está recebendo mais leads que todos. Ele está trabalhando, mas ele não está conseguindo trabalhar todos eles. Tá? Tem gente recebendo menos lead que ele, como rosa, e trabalhando mais. E ele é que realiza menos demonstrações do time, apesar de receber mais leads. E fecha menos vendas que todo mundo. Por quê? Então, a gente começa a analisar esses indicadores para entender o que está acontecendo com cada pessoa. O primeiro ponto que a gente vai avaliar é volume. Sempre que a gente for começar a analisar o resultado de um executivo, a gente vai entender, vai passar olhando o volume. Não adianta também você ter o melhor pitch se o volume de atividades é insuficiente. Tá? Gestores geralmente são obcecados por volume. Tá? Nem sempre o problema está em volume, mas a gente começa essa análise por volume. Tá? Então, o primeiro ponto a pessoa está recebendo a quantidade de leads necessárias ou ela tem leads para prospectar suficiente? Tá? Então, o primeiro ponto que a gente vê é se o volume está ok. Depois, a gente vê se ela está conseguindo trabalhar esse volume. Né? Quais são os principais problemas que a gente encontra nessa etapa do processo? Muito tempo gasto com oportunidades não qualificadas, dificuldade da pessoa de gerenciar o tempo dela, ela não está motivada, né? Então falta de objetivos pessoais, então ela não está conseguindo se dedicar o suficiente. E um problema geracional que a gente tem é a aversão ao telefone. Né? As pessoas têm muita dificuldade dessa geração de falar no telefone. Tá? Então aqui a gente começa, se tem um problema aqui, essas são possíveis causas que a gente vai investigar. Se a pessoa está conseguindo conectar no telefone, mas não está conseguindo levar
ela, para a reunião, pode ser que o problema esteja no entendimento dos problemas que ela tem durante a prospecção. Às vezes a abordagem não está sendo tão personalizada para cada cliente. Ou o executivo está tendo dificuldade em gerar confiança durante a conexão. Essas são possíveis causas de problemas nessa etapa. Se a pessoa consegue levar, ou seja, ela prospecta, leva para a reunião, mas tem dificuldade de fechar, ela deve estar com dificuldade de criar senso de urgência ou entender além dos problemas aparentes que o cliente trouxe, né? Ou está falando com as pessoas erradas, não está conseguindo efetivamente fazer a apresentação à venda para os tomadores de decisão. Tá? Então, os números, gente, vão nos trazendo informações, hipóteses, e a gente vai validando, né? Depois, a gente vai abrindo esses números, tá? Então, eu tenho aqui, né, aqui ao lado eu tenho as taxas de conversão em cada etapa, e depois a gente vai desdobrando esses números para ter um entendimento melhor. Então, se minha taxa de conversão de lead para reunião está ruim, eu vou desdobrar isso entre percentual de leads trabalhados, com leads que eu conectei, os que eu conectei com o que eu levei para reunião. E a gente vai descascando a cebola aqui para entender onde está o problema, tá? Os problemas, isso, como eu falei, isso requer que a gente tenha uma estrutura de indicadores que permita nos dar essa rastreabilidade, tá? Vamos lá. E é importante a gente criar uma cultura de vendas, né? De coaching de vendas. O que eu recomendo aqui para vocês? Criem essa sistemática, essa cadência de coaching dentro dos seus times. A melhor prática que eu conheço é primeiro dia do mês, todo primeiro dia do mês, tá? Pela manhã, o vendedor, o executivo, vai individualmente, sozinho, ele vai parar, vai refletir sobre a sua performance, ele vai revisar as métricas dele individuais, tá? Ele vai pensar nos desafios que ele está tendo, e aí à tarde ele se reúne com o seu gestor para eles discutirem quantitativamente, né, qualitativamente sobre a performance, ou seja, ele passar as percepções dele do que aconteceu naquele mês, fazer a revisão de todas as métricas individuais. Então, como é que você estava em volume, como é que estavam suas taxas de conversão, como é que foi seu resultado comparado com os demais. Juntos eles identificarem ali qual que são as principais dificuldades dele e juntos eles criarem um PDI, ou seja, o que ele vai fazer, o que eles vão fazer naquele mês para melhorar ou para trabalhar aqueles principais desafios que eles têm. Tá? E aí tem um exemplo do que surge dessas reuniões, né? Então, se o Pedro está com o problema dele é que ele está perdendo muito tempo com oportunidades desqualificadas, ele vai criar uma revisão junto com o gestor toda semana, onde ele vai pegar todos os leads que ele trabalhou e passar para o gestor fazer uma revisão ali de como é que estava o budget desse cliente, desse lead. Você estava falando com qual pessoa? Ela é tomadora de decisão? Quais eram os problemas que ele tinha? Para quando ele precisa fechar, né, comprar esse sistema, esse serviço, esse produto que a gente está vendendo, né? Então, revisar esse processo de qualificação todas as semanas, passo a passo dentro do Bunch, né, uma metodologia de qualificação conhecida. E aí se cria um objetivo de melhora. Então, a gente precisa melhorar em 30% a taxa de demonstração para cliente. O João estava com dificuldade de criar senso de urgência, né? Então, olha, João, a gente vai fazer um planejamento antes das calls e revisão depois que sempre que você perder uma oportunidade, para a gente entender o que foi feito para você criar urgência, como foi feito o trabalho de criação do senso de urgência. E aí é feita uma meta. Né? A Camila está com problema de gestão do tempo. Olha, você vai bloquear 2 horas na sua agenda todos os dias para fazer prospecção e no final do dia você vai mandar um e-mail me explicando o que você fez, quem você conectou naquele dia. Tá? E essa roda gira todos os meses, né? Senta, se analisa os números, faz uma análise qualitativa e aí se marca para o que vai acontecer ao longo do mês em termos de desenvolvimento. Tá? E muitas vezes, parte desse plano envolvem role plays, ou seja, marcar simulações entre o gestor e o liderado, e principalmente fazer call review, ouvir as ligações e as gravações das apresentações junto com o gestor, para que a gente possa entender o que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado, e contrastar isso com o playbook. Tá? A gente faz isso, Daniel, eu preciso fazer isso todos os meses, com todas as pessoas do meu time, né? Qual que como que eu queria essa dinâmica? Tem algumas dicas aqui práticas que podem ajudar vocês. Tá? Primeira coisa é a gente separar realmente pessoas que estão
são mais novas dentro do processo, dentro da empresa, pessoas que são mais experientes. Tá? Em todos eles, a gente sempre vai fazer uma análise quantitativa e qualitativa. A análise quantitativa é a análise das métricas do funil, a análise qualitativa é ouvir as ligações. Pô, Daniel, você está com dificuldade de criar urgência. Então, legal, vamos ouvir as suas ligações e ver como você está, né, fazendo isso dentro das suas apresentações, para eu poder te dar um feedback de como você deveria fazer. Então, sempre que a gente tem um problema no número, a gente entra na call, ouve as ligações, ouve as apresentações, vê as apresentações, para que a gente possa entender qualitativamente o que está acontecendo. Tá? E aí é importante a gente ir separando os mais experientes, os melhores que estão performando melhor dos que não estão. Dica prática: fazer isso semanalmente para quem está em rampeamento. A pessoa entrou agora, está no processo de aprendizagem, faz todas as semanas, tá? Para que esse processo, a gente acelere essa curva de aprendizagem. Depois, se a pessoa não está conseguindo bater a meta, ela está ali abaixo dos 80% da meta, faz quinzenal. Não vamos esperar o mês acabar e o resultado não vir para que a gente faça isso. Vamos quebrar, vamos fazer a cada 15 dias. Né? As pessoas que estão ali batendo a meta, normalmente, ok, vamos fazer todos os meses. E se a pessoa está ultrapassando muito a meta, talvez não seja necessário fazer isso com essa mesma frequência. E aí a gente já começa a pensar em formar essas pessoas de alta performance para posições de liderança futura, né? Então a gente já começa a pedir, utilizar os executivos que estão batendo 150%, 140% da meta todo mês, para fazer esse trabalho com os mais novos ou os que estão performando menos, tá? Que a gente chama de tour of duty, que é já fazer um trabalho de formação dos mais novos e já começar a preparar essa pessoa para posições de liderança, tá? Lembrem disso, nada é tão transformacional no desenvolvimento de vendedores quanto ouvir ligações e dar feedbacks. Aqui, todas as semanas eu faço isso com o meu time, todas as semanas a gente ouve as ligações e a gente dá feedback. Nada é tão transformacional quanto isso, tá? Isso é ouro, tá? E a melhor forma de fazer isso, gente, é fazer isso de forma estruturada, né? Na construção do seu playbook, depois que você construiu como que a pessoa deve prospectar, como que a pessoa deve qualificar, como que a pessoa deve apresentar, como que a pessoa deve vender, né? É importante que esse playbook seja desdobrado numa ferramenta que a gente chama de check-up aqui, né? Nós da DNA fazemos isso dentro dos nossos projetos de consultoria, a gente implementa esses playbooks e esses check-ups nos clientes, ou seja, é construir um manual de como deve ser feito e depois explicar como que isso vai ser avaliado. Então, a gente não ouve ligação e dá feedback do nada. Não, a gente tem um processo estruturado para ouvir ligação e dar feedback. Tá? Então, todo o manual ele é desdobrado nesses check-ups. Tá? Esse aqui é um exemplo público de um cliente nosso, que aqui a gente pegou uma etapa, né, do processo. Então, ou seja, o processo tem muitas etapas. Cada pequena etapa vai ter um quadrinho como esse, onde eu vou avaliar tudo que é importante ser feito naquela etapa e vou pontuar. Até para que eu possa, ao longo do tempo, ver se aquela pessoa está evoluindo ou piorando, né? Então, a gente faz isso de forma... Então, nessa etapa de pesquisa de dor e potencial, o que precisa ser feito? Olha, você fez perguntas de situação sobre o negócio do cliente para introduzir a conversa? Você fez perguntas que identificam pelo menos um objetivo, problema ou dor do cliente que poderá ser resolvido com a sua solução? Você relaciona implicação ao problema do cliente, ou seja, quando você identifica um problema, você implica, você enfia o dedo na ferida do cliente, você faz ele sentir o tamanho daquele problema, né? Você valida os seguintes aspectos do ICP, se ele está com o modelo de negócio definido, se ele tem disponibilidade para investir em marketing, se ele tem maturidade digital, né, que são aspectos de qualificação desse cliente. Você entende o papel do lead na empresa, e se ele não for decisor, você convida o decisor para a próxima call. Você incentiva a comunicação e manter um diálogo positivo com o cliente, fazendo conexões entre respostas do cliente e as próximas perguntas. É muito comum ali as pessoas terem um roteiro na mão, ficarem fazendo um monte de pergunta e não interagir com as respostas do cliente. Então, isso é importante. Então, isso foi colocado aqui. Tá? Então, a gente não ouve ligação só e fala assim, olha, você precisa melhorar A, B, C. Não, a gente faz isso de forma estruturada. Tá? E isso é uma parte de um playbook de vendas bem construído. Tá bom? Outra abordagem importante, roleplay, simulação. Muito útil
para treinamento de vendas, a gente usa também muito em entrevistas, né, de vendas. Esse treinamento é muito importante. Né? Aqui, aqui a definição até está com uma abordagem mais para candidato, mas esses roleplays também são utilizados para treinamento. Né? E algumas dicas importantes aqui para a utilização de roleplay no treinamento. Né? Faça isso dentro dos seus one-on-ones. Primeiro dia do mês, se reúne com o executivo e já marca com ele naquele dia, naquela reunião, todos os encontros que vocês vão ter ao longo do mês. Então, Daniel, toda sexta-feira, no final do dia, a gente vai sentar, a gente vai ouvir suas ligações, e aí depois a gente vai fazer uma simulação de como você deveria ter feito. Tá? Então, marquem essas agendas, valorizem o horário, não fiquem desmarcando por qualquer coisa, tá? Isso é importante. Não sei que seja realmente uma reunião muito importante, não desmarque. Valorizem esse horário, reunião sagrada, não pode ser mudada. Sessões sempre curtas e objetivas, sessões de meia hora são suficientes, né, para a gente fazer um trabalho. Simule e faça a inversão, ou seja, você simula com o seu vendedor fazendo o papel de vendedor, né, e você como gestor o papel de cliente, e também faça o contrário, tá? Você coloque o seu vendedor como papel de comprador e você, gestor, seja o papel de vendedor, né? Essa inversão ajuda ele a entender como deve ser feito, tá? E, de novo, gente, feedback sempre rápidos, diretos e baseados em dados, tá? Tentei no nosso pouco tempo aqui trazer algumas boas práticas que vocês consigam implementar hoje já no time de vendas de vocês. A gente, aqui na Inside Sales Academy, a gente tem um programa de desenvolvimento contínuo, onde nós somos um braço de Sales Enablement dos nossos clientes. E a gente faz esse trabalho para o gestor. Então, nós acompanhamos os números todos os meses, né? A gente faz um trabalho de treinamento permanente, a gente ouve as ligações junto com os times, a gente faz simulações junto com os times. Então, a gente tem um trabalho de todas as semanas, estar em contato com esses times, fazendo um trabalho de desenvolvimento com eles. Quem quiser saber mais sobre esse nosso programa, convido que vocês me procurem aqui, eu vou deixar meus contatos no final, tá? Então, de forma rápida, como é que funciona o nosso programa aqui dentro da Inside Sales Academy, como que a gente ajuda os clientes a fazer isso, tá? Quando um cliente novo entra no programa, a gente coleta as métricas de resultado individual de todas as pessoas que estão participando do programa e a gente passa a acompanhar os números e entender quais são as dificuldades de cada um. A gente tem hoje certificações para fazer onboarding e ramp-up de novas contratações desses nossos clientes. Então, tudo que seja aspectos técnicos, metodológicos e comportamentais relacionados a vendas, a gente já tem certificações prontas para formar essas pessoas e a gente faz um trabalho de desenvolvimento contínuo. Todas as semanas a gente treina os times dos clientes. Então, a gente alterna entre cursos, ouvir calls, fazer simulações de vendas. Então, além de trazer as melhores práticas, a gente está sempre ouvindo se as pessoas estão conseguindo aplicar esses conhecimentos na prática e dando feedback estruturado. E a gente faz isso com vários dos nossos clientes. E a cada 3 meses a gente constrói planos de desenvolvimento individual para eles com base nos indicadores e nos gaps que a gente identifica com os times. Algumas das certificações que a gente tem no programa. Então, cada subtópico esse aqui é um curso que a gente tem, uma certificação que a gente tem dentro do programa. Então, a gente trabalha todos os aspectos, desde a inteligência comercial, construção de lista, enriquecimento de lista, a parte de prospecção por telefone, por e-mail, por WhatsApp, pelo LinkedIn, contorno de objeções, pitch de qualificação, agendamento, diagnóstico, como é que faz boas apresentações, propostas, follow-up, como é que eu negocio, vendo, como é que eu faço gestão de carteira, cross-sell e upsell. Tá? Então, a gente hoje tem certificações de tudo isso e a gente alterna todos esses cursos com aulas práticas de ouvir ligação, de fazer simulação, para garantir que as pessoas estão efetivamente aprendendo sobre esses temas. Tá? Os nossos programas de onboarding que a gente tem prontos, temos toda uma dinâmica aí de encontros semanais para desenvolvimento dos times. E, bom, quem quiser saber mais sobre o programa, convido vocês, vou tirar aqui o QR Code, a dar uma olhadinha no nosso site, insightsalesacademy.com.br, ou entrar nesse QR Code, ou me mandem um e-mail, daniel@dnadevendas.com.br, me procurem no LinkedIn também. Estou super à disposição
para a gente conversar mais sobre desenvolvimento de times de vendas, entender como que a gente pode ajudá-los nesse desafio. Bom, é um prazer, tá, fazer parte desse evento. Espero que vocês consigam ter tirado bons insights práticos dessa palestra hoje. E estou à disposição para a gente continuar conversando. Um grande abraço e até a próxima.